Olá, você é muito bem-vindo à Aptimus e esse é o nosso bate-papo e temos hoje o privilégio de receber aqui o Elon Bittencourt. O Elon, que é pianista, compositor e arranjador, e hoje vai compartilhar com a gente um pouquinho da sua experiência como arranjador. Elon, seja muito bem-vindo. Obrigado, Zé. Maravilha. Elon, a gente sempre começa o nosso bate-papo ouvindo um pouquinho da história dos nossos convidados. Conte um pouquinho de onde você vem, um pouquinho da sua trajetória musical. Poxa, eu tenho 38 anos, eu sou de Osasco, em São Paulo, sou de uma família humilde e a minha mãe sempre trabalhou na igreja com música, meu avô tocava acordeãozinho dele e tal, e minha mãe queria aprender piano para ser regente do coral da igreja. E aquilo ali acabou me motivando, né? Então, eu vi a minha mãe tocando, quis aprender piano, logo com 6, 7 anos comecei a estudar piano. E o que me impressionava sempre era ouvir o coral da igreja cantando, né? Aquilo para mim era maravilhoso, eu não entendia porquê, mas, nossa, isso parece ser difícil, que interessante, né? Então, acho que o grande start para mim foi ouvindo o coralzinho da igreja que a minha mãe trabalhava. Que legal, cara. Elon, conta pra gente como se deu esse seu início com o arranjo de hinos e cânticos, seu interesse por essa área. Eu comecei tocando piano, né, teclado, e aí um dia um rapaz da igreja que eu era membro, né, ele falou, queria que você ajudasse a coordenar o grupo de louvor, tal, você consegue tirar as músicas de ouvido, e queria que você desse umas dicas pra gente, o que você acha que ficar mais legal fazer, tocar mais forte, tocar mais devagar. E eu tomei aquilo pra mim e falei, nossa, que legal, né? Então eu lembro direitinho da formação do grupo, era um teclado, uma bateria, um contrabaixo, uma guitarra, 4 instrumentos, né? E 4 cantores. E ali eu lembro que eu fazia cifras, e aí eu tomei pra mim. Eu lembro de umas músicas que tinham variação de andamento, eu ia subindo aos pouquinhos o andamento e eu brigando com o baterista, falava, calma, ainda não, agora sim mais rápido, um pouco mais rápido, vamos mais rápido agora. E o vocal também eles faziam as divisões intuitivas de vozes dele, né? E eu percebia, tá faltando alguma coisa, mas eu conseguia entender muito bem o que faltava, né? Aí eu comecei a me interessar um pouco mais pelo coral, apesar de eu já achar interessante antes, foi a época que eu falei, não, isso aqui, apesar de eu ser adolescente que deveria estar ouvindo rock, eu acho que isso aqui eu tenho que dar uma lida nisso aqui, o que está acontecendo. Aí eu pegava as partituras de coral e começava a ler. A minha leitura sempre foi muito boa, desde que eu comecei a estudar, uns 2 anos depois eu já lia muito bem. E aí eu acompanhava as partituras o tempo inteiro com a fitinha cassete, né? E aí eu começava a ver que as coisas estavam nos acordezinhos ali, formando os acordes. E falar, então, se eu colocar 3 notas aqui, eu consigo fechar, vai ficar um som mais completo, vai me agradar um pouco mais. E aí, conforme eu fui ficando mais velho, 14, 15, 16 anos, e fui evoluindo também na escola de música, passando pela história da música e tal, começando a fazer as aulas de harmonia, de contraponto. Aí começa a entender, poxa, para ter um fechamento tem que ter tudo isso aqui dentro, né? Não é tão simples. E aí começar a assistir concertos, começar a assistir grupos vocais com um pouco mais de qualidade, com gente que já estudava, aquilo me deu um start de falar, nossa, isso é muito legal, que sensação gostosa de ouvir isso, né? E aí eu lembro que eu fui fazer faculdade de música, e como me dava super bem em harmonia, contraponto essas coisas, vou fazer composição. Então eu tinha que escrever uma musiquinha, peguei e escrevi uma sonata para piano, super quadradinha, totalmente high, né, o padrãozinho, direitinho. E o cara nem olhou minha sonata, só falou, beleza, tá aprovado, e vamos embora, né? E aí, primeiro mês de aula na faculdade de música, eu já tive um espanto que o coral foi algo, né? E aí eu tinha aquela impressão de cantora de ópera sendo aquelas cantoras iguais do desenho do Tintin, que da minha infância, que eram as mulheres desse tamanho, com a voz super pesada. Aquilo incomoda um pouco, né? Se você não tem familiaridade. E aí eu lembro que foi uma menina cantar. Era uma menina de uns 22, 23 anos, muito bonita e muito pequenininha. E ela tinha uma voz maravilhosa. Caroline Giacommi. E quando ela fez os agudos, eu falava, nossa, as pessoas conseguem cantar essas notas tão agudas assim, mi bemol.
dó agudo, né, que havia nos finais das cantatas, assim, às vezes, e como opcional, eu falava, nossa, mas as pessoas realmente conseguem fazer. Então, isso foi meu primeiro mês de faculdade. No mesmo mês, eu conheci o Grupo Concerto. E eu lembro direitinho deles cantando uma música em especial. E no final da música, o coral, eles faziam umas coreografias, uma coisa assim, né? Eles se ajoelhavam, perdiam a mão, e a menininha soprano, a Fernanda Hebe, ela fazia um ré natural cristalino, assim, no final. Eu falei, caramba, eu falei, eu quero escrever isso. E aí, em coisa de 3 meses, eu comecei a escrever muita coisa, muita ideia de coisa para coral, e hoje eu olho para trás e como era ruim. Mas ali eu fiz minha grande escola de composição, de arranjo, de começar a entender como as coisas funcionavam. No final das contas, o seu envolvimento com a própria música é que foi te dando as ferramentas que você precisava para desenvolver os arranjos que você fez, por exemplo, nas gravações, com o Grupo Concerto, que foram as últimas coisas que você produziu. Foi. Tudo que eu produzi, eu sempre produzi para o Grupo Concerto. Eu faço outras coisas, mas acaba ficando muito no âmbito muito local, né, das igrejas onde eu trabalho, ou então de grupos específicos, para eventos muito específicos. Então, o que eu realmente fiz, assim, que eu acho que vai marcar a minha história, por enquanto, ficou nas mãos do Grupo Concerto. Entendi. E, então, olhando para toda essa bagagem que você adquiriu com a audição de peças, com seus experimentos, seus rascunhos, né, do começo, tudo mais, o que você seleciona como aspectos mais importantes da formação de alguém que hoje teria interesse em ser arranjador, tem vontade de fazer arranjo, mas não sabe bem por onde começar, o que ouvir, como selecionar aquilo que vai dar para ele boas ferramentas para desenvolver os primeiros rascunhos, vamos dizer assim? Olha, eu acho que é essencial você ter uma noção de harmonia muito boa, né? E infelizmente, dependendo do instrumento que você toca, você não vai ter esse caminho tão facilitado. Se você toca um instrumento melódico, você é um cantor e você vive só cantando e você não tem noção do que está acontecendo com os outros, você vai ter, mas você pode conseguir, é claro. Mas tá, só para esclarecer para os nossos colegas, instrumento melódico, instrumento harmônico, você dá um instrumento harmônico super famoso, o piano, né? Um órgão, um violão, um instrumento melódico, um violino, uma flauta, um saxofone, a própria voz, né? Você não consegue trabalhar com mais de uma nota ao mesmo tempo. Então, para você ter uma noção de harmonia, de sobreposição, de fazer as duas coisas juntas, você sozinho você não consegue. Você vai depender de outras pessoas, né? Então, você está com um instrumento harmônico na sua mão, você entende as ideias, você testa as ideias. Eu estudei nos anos 90, não tinha computador, né? Era tudo no caderninho na mão. O grande milagre da revolução que foi a gente poder agora usar os aplicativos, os programas de computador para escrever as coisas, e você está escrevendo e já está ouvindo, né, ao mesmo tempo. Exato. Então talvez a minha ideia seja de um cara ultrapassado na tecnologia, mas isso foi importante para mim. Imagina, sim, antes você teria que experimentar, né, ter um grupo, ou talvez você nunca escreveria e nunca iria ouvir aquilo. Teria que ir só ir no instrumento experimentar. Agora, realmente, você tem como já fazer e testar se a coisa funciona, né? Legal. Elon, que aspectos da composição original o arranjador deveria observar para, ao construir o arranjo, conseguir trabalhar dentro da característica original da obra, sem fugir tanto daquilo que é a proposta do compositor na obra original? Complicado, né? A pessoa que compôs, ela teve uma ideia. Boa ou ruim, ela teve uma ideia. E você tá querendo mexer naquilo, você tem que ter um motivo para você mexer. Não se mexe à toa, né? E se você tem um motivo para mexer, você tem um objetivo final. Eu preciso fazer uma coisa de impacto. Isso aqui tem um texto que me impacta, mas a forma como o cara escreveu ficou muito pequena. Ou então esse cara tinha 200 pessoas na mão dele e eu só tenho 4. Então você tem que entender a realidade do que você precisa. Se você escolher uma música, você tem a concepção do porquê você vai mexer, e você tem que ter a noção aonde você pode chegar, ou do que você precisa para você poder começar a mexer com aquilo. Dito isso, acho que é uma questão muito de ser razoável e de bom senso, né? Eu não posso colocar coisas extremas se eu tenho
pessoas iniciantes, ou se eu tenho um grupo muito pequeno, não vai funcionar. Então, muito questão de bom senso. Muitos que nos assistem são de igrejas tradicionais e utilizam, por exemplo, hinos do inário, né? E não raro as pessoas percebem que, às vezes, na interpretação dos hinos históricos, que já se canta há muitas décadas, as pessoas acabam cantando ou tocando de maneira muito automática. E aí surge o desejo de fazer um arranjo, uma reharmonização, alguma coisa assim, justamente para vestir melhor aquela música, às vezes harmonicamente, com uma introdução elaborada para aquela música, né? E isso, então, dá um sabor novo para a interpretação musical e chama até, inclusive, a atenção da congregação para o próprio texto, que às vezes já é cantado meio que automaticamente, né? Que tipo de cuidado deveria haver por parte da pessoa que pega um hino, por exemplo, vai fazer um arranjo para a congregação? O que poderia funcionar ou não para o canto congregacional quando você vai pensar em arranjo para a igreja? Eu fico muito chateado quando eu vejo as pessoas se mexerem em hinos para fazer arranjos só porque elas querem deixar a coisa mais animada. Porque, para mim, isso não tem nada a ver com o objetivo. Às vezes as pessoas colocam uma guitarra, colocam uma bateria só para... Não, é porque o hino é muito lento e se a gente colocar uma guitarra, se a gente colocar um groovezinho, isso vai ficar mais legal. E para mim, desculpa, tem muitas vezes... É muito legal, faço isso, mas muitas vezes as pessoas têm que fazer isso porque elas são ignorantes, no sentido de perceber que elas só estão fazendo o hino arrastado porque elas não compreenderam que elas têm toda a possibilidade de fazer a coisa ser andada, porque às vezes a pessoa não tem uma compreensão adequada de uma fórmula de compasso, de uma lógica, e aí você pensa que se você colocar um arranjo moderno, aí aquele hino vai ficar legal, e não é simplesmente porque você ainda não teve a condição de fazer ele da forma mais simples possível, mas com dignidade, com perfeição, sabe? Então, pode fazer, mas saiba que para você fazer isso legal, você tem que ter uma concepção muito boa de ritmo, de agógica, de velocidade, de tessitura. Então, se você quer mudar, vamos lá. Primeira coisa, qual o seu objetivo de mudança? O que você tem em mãos? É porque você quer incluir um instrumento? Beleza. Porque você quer colocar um estilo diferente? Beleza. É porque a igreja não consegue porque é muito agudo? Beleza. Então, essas são as principais questionamentos para a gente fazer. É porque eu quero incluir, é porque eu tenho uma banda e a banda não sabe tocar por partitura, eu tenho que colocar uma cifra. Beleza, é um motivo muito justo você fazer isso. Então usa a sua necessidade para adequar para o seu objetivo, mas simplesmente não saia reformulando as coisas só porque você não gosta do que foi feito. Às vezes é porque você não está sabendo fazer o básico. Acho super importante que um instrumentista, um arranjador saibam cantar. Porque justamente quando a gente vê os hinos às vezes sendo mal tocados, ou aquela coisa modorrenta, é porque a pessoa que está tocando ela não tem noção do esforço que a igreja está fazendo para cantar, você não está sabendo tocar direito. E você está ali só repetindo as notas que estão na sua partitura, na sua cifra, sem ter noção do que a igreja está passando. Você fala, eu tenho que tocar um acorde lá maior, toca de qualquer jeito, em qualquer velocidade. E aí às vezes você passa por situações esdrúxulas, às vezes você tem um hino em 3x4 e o irmão não consegue tocar em uma condução de 3x4, só sabe tocar em 4x4. Não é que ele não sabe tocar em 3x4, ele pode não entender o conceito de 3x4, mas ele não consegue tocar em 3x4 porque ele não compreendeu na cabeça dele que aquilo é cantado de uma forma diferente, só que ele só está tocando sem se dar o trabalho nem mentalmente de cantar. Então acho que não só um instrumento harmônico te propicia fazer bons arranjos, boas composições, mas você ter uma noção boa de canto, para você entender das necessidades fisiológicas mesmo da igreja para poder cantar um hino. Elon, já chegando no final do nosso bate-papo, você falou no início sobre seu começo, do começo da sua trajetória musical. Você falou que começou a escrever bastante coisas, e que algumas delas eram basicamente rascunhos do começo, né, que tem aquela característica bem de iniciante. Talvez nós tenhamos algum potencial arranjador que está nessa fase agora, de fazer os primeiros rabiscos e tudo mais, e que às vezes fica com vergonha de mostrar, será que vai funcionar, será que eu mostro para alguém e tal, e na igreja talvez já tenha alguém que tem bem mais habilidade, a pessoa se sente um pouco tímida. Quais conselhos você daria para esses potenciais arranjadores, para que eles
desenvolvam nessa arte. Se você tem um pouco de vergonha, nada melhor do que você estar em um grupo. E se pudesse ser um grupo de amigos, cara, os meus amigos, tanto na igreja antes de eu entrar na faculdade, os amigos na escolinha de música, os amigos na faculdade, eles sempre ajudaram. Porque fazer música em conjunto, você tem outra pessoa que vai fazer algo que você não sabe fazer. E aquela pessoa vai falar, putz, isso não ficou legal, isso aqui ficou legal, nossa, isso daqui eu não consigo fazer, nossa, isso aqui é muito bom, parabéns. Então, fazer música em conjunto, por brincadeira, cara, ajuda muito você ter um grupo de apoio que faça suas coisas. Legal. Elon, muito obrigado por compartilhar conosco a tua experiência e por esse tempo, certamente com informações muito úteis, bastante valiosas para o nosso público. Para finalizar, então, esse bate-papo, nós vamos ouvir agora um trechinho de uma das composições do Elon interpretadas pelo Grupo Concerto. E assim, então, finalizamos o nosso bate-papo. Esperamos vocês no próximo bate-papo. Um abraço para vocês. Osiel, muito obrigado pelo convite. Um prazer.